Fique comigo até o final, porque esta história pode reacender algo que você pensou que tinha perdido. A certeza de que Deus sempre começa no caos e termina em luz. Antes de tudo existir, havia apenas silêncio, um vazio profundo e uma escuridão que parecia infinita. Nada tinha forma, nada tinha direção, mas o coração de Deus já carregava cada detalhe da criação, cada cor, cada respiração e cada propósito. No início não havia estrelas, não havia terra, não havia sequer o tempo. Só havia Deus, perfeito, presente, eterno. E quando ele decidiu criar, não foi por necessidade, mas por amor. Um amor que se movia sobre o vazio como um vento suave, preparando o cenário para algo que jamais havia sido visto. Cada segundo antes da criação era um convite silencioso para que a beleza surgisse do nada. Então Deus falou. Uma única palavra cortou a escuridão como um raio de eternidade. Haja. E a luz nasceu. Não uma luz comum, mas uma luz que carregava sentido, direção e promessa. Foi como se o próprio céu abrisse os olhos pela primeira vez. A escuridão não resistiu, apenas recuou diante da voz do Criador. A primeira coisa que Deus fez foi separar a luz e chamar de dia, e o escuro ele chamou de noite. Com a luz estabelecida, Deus começou a moldar o que antes era informe. Ele separou as águas, criando um espaço onde o céu pudesse existir. O céu não era apenas um teto azul, era um lembrete diário de que sempre há algo acima de nós. O Criador estava organizando o caos, colocando cada elemento em seu lugar, revelando que ordem e propósito são marcas daquilo que nasce das mãos dele. Depois Deus reuniu as águas num só lugar, revelando a terra seca. E quando o chão apareceu, ele ordenou que brotasse vida. A terra obedeceu. Flores surgiram, árvores se ergueram, folhas começaram a dançar com o vento recém-criado. Cada planta tinha cor, aroma e função. Nada era aleatório. A criação mostrava que Deus não é apenas poderoso, ele é detalhista, cuidadoso, intencional em cada gesto. O céu ainda estava sem luz própria, então Deus criou os luminares, o sol para governar o dia e a lua para guardar a noite, e espalhou estrelas como pinceladas de eternidade. Cada ponto brilhante no céu parecia uma assinatura divina dizendo: eu fiz isso por você. A criação não era apenas bela, era uma carta aberta do Criador ao coração humano, revelando cuidado antes mesmo da existência do homem. Então Deus voltou seu olhar para os mares e ordenou que neles surgissem criaturas. Peixes, correntes, cores e movimentos preencheram o profundo. A água ganhou vida. Depois, ele chamou as aves ao céu, e o vento começou a carregar asas que cortavam o azul recém-pintado. O mundo estava ganhando sons, cânticos, borbulhas, vibrações. Tudo respirava novidade. Tudo apontava para um Deus que cria com alegria. A terra, então, recebeu seus habitantes. Deus ordenou que surgissem animais de todos os tipos, fortes, pequenos, velozes, tranquilos. Cada espécie carregava uma particularidade, uma beleza própria. Nada era repetido, nada era desperdiçado. O planeta já estava cheio, mas faltava algo. Faltava alguém que carregasse não apenas vida, mas identidade. Algo que refletisse o coração daquele que criou tudo. Foi então que Deus tomou o pó da terra e com suas próprias mãos moldou o ser humano. Não foi uma palavra, foi um toque que carregava intenção, afeto e propósito. Ele formou cada detalhe, cada traço, cada parte do corpo, mas o homem ainda não vivia. Até que Deus inclinou-se e soprou vida em suas narinas. O primeiro fôlego humano veio direto do peito do Criador. E tudo começou ali. Quando o homem abriu os olhos, viu a luz que Deus havia criado, ouviu o canto das aves, sentiu o aroma das flores. Ele despertou num mundo perfeito, desenhado para ser lar. E Deus o colocou no jardim, não como visitante, mas como filho. Um filho que carregava a marca divina, a capacidade de amar, criar, cuidar e se relacionar. A criação não estava completa sem essa conexão entre pai e filho, mas Deus viu que o homem não deveria viver sozinho.
Então, enquanto ele dormia, Deus criou a mulher. Não do pó desta vez, mas da costela, simbolizando proximidade, parceria e igualdade. Quando ela abriu os olhos, viu o mundo com a mesma beleza que ele viu. E viu também seu Criador. Ali, diante da criação completa, Deus sorriu. Tudo estava bom. Tudo estava cheio de propósito e amor. O jardim era mais do que um lugar. Era um encontro permanente entre o homem e Deus. Havia rios, árvores frutíferas, cores e sons que nunca haviam sido vistos. Cada passo era acompanhado pela presença dele. A criação era o cenário perfeito para uma história de amor, liberdade e confiança. E mesmo sabendo de tudo o que viria depois, Deus ainda escolheu começar com beleza, graça e proximidade. O mundo não nasceu por acaso. Ele nasceu de um Deus que fala com luz, cria com ternura e organiza com sabedoria. Cada parte do universo foi colocada em seu lugar com intenção. Nada escapou das mãos daquele que vê o fim desde o começo. A criação é a primeira grande mensagem da Bíblia. Deus não trabalha pela metade. Tudo o que ele inicia, ele termina com perfeição e amor. E quando olhamos para a criação hoje, percebemos que nada perdeu seu brilho original. As estrelas ainda obedecem, o mar ainda respeita limites, a terra ainda floresce, e o fôlego dentro de você ainda carrega o sopro divino. A criação é um lembrete diário de que, se Deus moldou o mundo com tanto cuidado, ele também sabe como reconstruir o que dentro de você parece ter se quebrado. A criação nos ensina que Deus não começa pelo fácil. Ele começa pelo essencial. Antes de resolver o que vemos, ele ilumina o que não vemos. A luz veio antes da forma. O propósito veio antes do movimento. Assim também é conosco. Deus primeiro acende algo dentro do nosso coração e só depois reorganiza aquilo que está ao redor. Ele cria de dentro para fora, sempre. Outra lição da criação é que Deus trabalha por etapas. Ele separa, organiza, forma, preenche e só então entrega. Nada é imediato, mas tudo é perfeito no tempo dele. Quando você não entende o processo, lembre-se do começo de tudo. Até a luz precisou de um comando, e até o jardim passou por construção. O que Deus faz demora, mas nunca falha. Ele está criando algo em você. Se esta história tocou o seu coração, não saia sem agir. Curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam lembrar que Deus ainda cria, restaura e transforma. Compartilhe-te esperança hoje. Alguém pode ser levantado por sua voz.